na obra de Deus, e a Bíblia diz que aquele que dá aos pobres empresta a Deus, e Deus paga o seu benefício. Amém? Então, se você investir na igreja de Deus, vai ser um negócio tremendo, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos ler a palavra? Diz assim, Romanos capítulo 8, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará. Só virar aqui. Glória a Deus. Vivificará só corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito testifica contra o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para também com eles sejamos glorificados. Dá para dar glória? Levanta a sua Bíblia para o alto, sua mão para o alto. Você que não tem Bíblia, levanta bem alto em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso eterno Pai, olha a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus amado, com as mãos estendidas, com a palavra, Senhor. Revela agora, meu Deus, aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar com o teu povo. Opera os seus sinais de maravilha. Meu Deus, que a libertação venha através da tua palavra, porque a tua palavra revela, meu Pai. Se o Senhor libertar, verdadeiramente seremos livres. E nessa noite estamos aqui para receber a tua palavra em nome de Jesus. Sente, por gentileza, dá uma salva bem forte de palma para Jesus. Mais forte, irmão, para Jesus. Mais uma salva de palmas para Jesus. Maravilha. Glória a Deus. Obrigado. Amados irmãos, lemos uma palavra aqui muito forte
nós verdadeiramente somos um povo forte. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos um dono, preste bem atenção. Nós temos um dono, e esse dono, ele está aqui nessa noite. Dá para você levantar a sua mão e dar um glória para Deus aí? Levanta a sua mão e dá um glória para Deus aí. E se nós temos um dono, o nosso dono, ele é espírito. A Bíblia diz que Deus, ele é espírito e está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E aí nós vemos o apóstolo Paulo recebendo verdadeiramente o ensinamento pelo Espírito Santo da parte de Deus, dizendo para o seu povo na terra, louvado seja o nome do Senhor, sobre servir a Deus. Não temos como servir a Deus na carne, nas vontades da carne, louvado seja o nome do Senhor. E por isso que ele diz que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós que estamos em Cristo Jesus, se andarmos verdadeiramente como a palavra ela nos ensina, por isso que nós temos que meditar na palavra verdadeiramente, para conhecer aquilo que Deus quer de cada um de nós. Dá para você dar um glória no nome de Jesus? Dá para você dar um glória mesmo aí no nome de Jesus? Porque quando uma mulher se casa com um homem, ela verdadeiramente já conheceu alguma coisa dele. Mas depois de casado é que vem o conhecimento do negócio. Você vai conhecer a sua esposa e vai conhecer o seu esposo. Mas sempre é depois que casa, louvado seja o nome do Senhor. E com Deus, para nós conhecermos Ele verdadeiramente, o que Ele quer de nós, as suas ordens, as suas ordenanças, louvado seja o nome do Senhor, o seu ensinamento, a sua doutrina. Então, se nós quisermos verdadeiramente um compromisso com o Senhor, nós vamos ter que meditar na palavra de Deus. E se nós quisermos prosperar, louvado seja o nome do Senhor, ser pessoas abençoadas na terra, nós temos verdadeiramente que seguir aquilo que já está dizendo no livro de Salmos, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai agora aprender dentro da Bíblia o que Deus quer de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos aqui hoje para receber vários presentes de Deus. Quem quer o presente de Deus, dá glória a Deus aí, no nome de Jesus. Salmos capítulo 1. Louvado. Você que não conseguir, só ouça, porque a fé também ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Livro dos Salmos, capítulo 1. Para a glória de Deus. Todos encontraram? Diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Então, se você quer andar com Deus, conhecê-lo, você tem que meditar na palavra dele, para conhecer o que ele quer de você. Então, um dia, verdadeiramente, Deus olhou dos céus e achou graça na minha vida e na sua vida. Cadê seu glória? Louvado seja o nome do Senhor. Sendo eu e você pecador, louvado seja o nome do Senhor.
E a palavra que nós lemos relata que ele veio em carne 100% e passou todas as aflições que um homem acha que passa na terra, mas não passa nada. E Jesus passou 100% para verdadeiramente livrar eu e você. Hoje pregam verdadeiramente a palavra de Deus, né? Só abençoando. É lógico, o nosso Deus, ele é o Deus da bênção. Mas para ele nos abençoar, nós temos que deixar os frutos da carne. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, quando se prega ensinando as pessoas verdadeiramente que Deus ele é contra algumas situações que nós agora achamos que é normal entre nós, verdadeiramente essas pregações elas não servem. Mas aqui nessa noite você está aprendendo que para você prosperar tem que ser verdadeiramente através das ordens de Deus. E a Bíblia diz que o espiritual, ele entende tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Então, quando nós vamos se aproximando de Deus, as pessoas que andam na vontade da carne, louvado a qual nós andávamos antes, eles começam a se distanciar de nós. Mas a coisa mais linda é que você se aproxima de Deus, eles se distanciam de nós, mas pela sua vida, pelo seu porte, pelo seu testemunho, verdadeiramente, eles vão se aproximar de Deus. Dá para dar glória, louvado seja o nome do Senhor? Levanta a sua mão e dá glória a Deus aí, irmão. Então, por isso que ele, verdadeiramente, ele fala, se eu e você meditar, ler na palavra, ler a palavra e meditar, ter calma, ler versículo por versículo, louvado seja o nome do Senhor. E se você não entende, você compra um dicionário, hoje tem o Aurélio, e as palavras difíceis que você não entender na Bíblia, você senta lá na sua mesa, para a glória de Deus, põe a sua Bíblia, põe uma agenda lá, compra uma agenda baratinha, e abre a sua Bíblia, e vai meditar na palavra de Deus. E aquilo que você não entender, você vai no dicionário, e aí você vai marcando, porque Deus vai te usar para pregar para as nações. Dá para dar glória aí no nome de Jesus aí? E detalhe, não tem idade. Deus usa quem Ele quer, louvado seja, e como Ele quer. Então Deus está te chamando nessa noite para sair verdadeiramente de alguns momentos que você tem livre lá, sair da carne e entrar no Espírito, para meditar na palavra de Deus. Quem está entendendo aí mesmo? Hein? Então, verdadeiramente, esse salmo ele é tremendo. Antes nós andávamos na roda dos escarnecedores, escarnecendo das pessoas, falando mal, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, nessa noite, Deus ele quer ensinar para você o caminho da prosperidade. Louvado, de ser uma pessoa abençoada espiritualmente, ministerialmente e financeiramente. Porque o nosso Deus, louvado seja, Ele é dono do ouro e da prata. E Ele quer abençoar a sua vida através de você andar com Ele no Espírito. Dá para dar glória no nome de Jesus? E aqui, amados irmãos, nós vemos o trabalhar de Deus na revelação da palavra, no livro de Romanos. Abra aí novamente aí. Não fecha sua Bíblia não. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era zeloso. A Bíblia revela, presta bem atenção. A Bíblia revela que ele era zeloso do que ele fazia. Ele perseguia a igreja. Ele queria acabar com os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, por causa de mim, de você e de muitos na terra, teve um encontro com o apóstolo Paulo. Verdadeiramente. E se ele era Saulo, louvado, se tornou Paulo, através do encontro com Deus. E eu quero te dizer agora, se há algum Saulo na sua igreja, louvado, se há algum Saulo na sua família, se há algum Saulo na sua rua, Deus vai converter ele. Você crê para a glória de Deus? Você crê mesmo? Levanta a mão e dá glória para Deus aí no nome de Jesus.
vai converter ele através do seu compromisso. Louvado seja o nome do Senhor. Através de você andar com Deus em espírito, né? E aqui ele diz bem claro, louvado seja o nome do Senhor, muito forte, né? Que Deus livrou ele da lei do pecado. Então as pessoas verdadeiramente que lutam contra mim e contra você, porque estamos agora com Cristo, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai ter um encontro com ela através da sua vida. Está buscando a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes o esposo não entende, a esposa não entende, o filho não entende, a filha não entende, o pai e a mãe não entende, mas a Bíblia diz, se você perseverar na presença de Deus espiritualmente, vai ser salvo você e a sua família. Dá para dar glória mesmo aí? Você crê mesmo? Levanta a sua mão e dá glória para Deus aí. Então a palavra de Deus ela é muito séria, irmãos. Não é como eu leio e acho que quero falar. Não, é como Deus revela. Então Saulo ele teve um encontro com Deus e já caiu cego. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu e você, por não conhecer o poder de Deus, relatamos assim: vai ser difícil, esse aí não tem jeito. Vai ser difícil, isso aí não tem jeito, é só Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes a pessoa fala sem entendimento. Vai ser difícil, mas é só Deus. Então você sabe que Deus ele opera como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor.